Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua família. Deus abençoe a obra das suas mãos. E onde você pôr a mão vai prosperar. Em nome de Jesus. Amém? Só quem crê, diga amém. Aleluia, bom é estar aqui, bom é estarmos na presença do Senhor. Até aqui o Senhor nos ajudou, já falou nesta noite ao meu coração, eu creio que já falou ao seu também. Mas se você ainda está meio indiferente, peça ao Senhor agora, não espere nada do Clodoaldo, porque o Clodoaldo não tem nada para você, mas aquele lá, o Senhor, o nosso Deus, o Espírito Santo, Ele tem algo especial para a tua vida, e Ele vai te visitar, se você assim o permitir. Você já está aqui mesmo, já saiu de casa, já está aqui há 1 hora, então abra o teu coração, abra e diga para Ele: Senhor, fala comigo, me ajuda a entender a Tua palavra, fala, me alimenta, me fortalece. Já recebemos palavra, oração, para que o Senhor tire toda a ansiedade, para que Ele arranque o mal, para que Ele venha nos abençoar. Já ouvimos testemunhos, já cantamos, e eu creio que o Senhor já nos abençoou. Amém, amados? Diga glória a Deus, aleluia. Bom, chovendo molhado um pouquinho, né? Estamos no início de um novo ano, estamos encerrando o primeiro terço do primeiro mês do ano de 2026. No ano passado, no dia 21, eu estava preparando a palavra, eu tinha algo no meu coração, e eu comecei a escrever, e só escrevi o título, e aí o Senhor falou ao meu coração, e naquele momento foram mais 2 horas preparando aquilo que Deus queria entregar no dia 21, e aquilo do dia 21 ficou para o dia de hoje. Eu disse: Senhor, se o Senhor me der uma oportunidade, no mês de janeiro eu quero falar sobre isso. Estamos iniciando um novo ano, e todo início de ano é um tempo propício para nós fazermos uma análise da nossa vida. Como foi o teu ano de 2025? Como você terminou há 10, 11 dias atrás? Como terminou o seu ano? Como foi o seu dia a dia no ano passado? E como agora será o seu ano de 2026? Como vai ser o seu ano? Eu digo a você que o seu ano, ele vai ser, lá no final, aquilo que você começar a fazer hoje, as atitudes que você começar a ter hoje, vão refletir até o final do ano de 2026 para você. Será que 2026 será na tua vida, vai ser na tua vida mais do mesmo? Nós não podemos aceitar que venhamos ter um ano com mais do mesmo. E existem muitas pessoas que vai ano, entra ano, sai ano, e ela tem mais do mesmo. É a mesma coisa, é a mesmice, é algo que não muda. E ela: mas a minha vida não muda. O que precisa mudar na tua vida, irmão? Pergunta você o que precisa mudar na tua vida. Pastor, precisa mudar tudo. É tudo? O que é tudo, irmão? Defina tudo. É tudo, pastor. Então você nem sabe o que precisa mudar. Enquanto você não fizer um balanço, enquanto você não fizer uma análise, você não vai saber o que precisa mudar. E se você não sabe, você não quer, não tem interesse de saber o que precisa mudar, então o que vai mudar? Nada vai mudar, irmão. Se nada mudar, nada mudará. Já ouviu isso ou não? Se nada mudar, nada mudará. É mais do mesmo. É mais do mesmo homem. É mais da mesma mulher. É mais da mesma personalidade. É mais das mesmas atitudes. É mais dos mesmos erros. É mais dos mesmos fracassos. É mais daquilo que já tem no ano passado. Então é um tempo para você refletir. É um tempo para eu, Clodoaldo, refletir. Pensando nisso, a última vez que eu li a Bíblia toda foi no ano de 2018. De lá para cá, uma coisa ou outra, eu não li mais a Bíblia toda. Eu disse: Deus, esse ano eu vou ler de novo. E eu já comecei.
E eu estou lendo 3 capítulos por dia, 4 no sábado, 4 no domingo, e quando chegar a 31 de janeiro, eu terei lido a Bíblia toda. Então, se nada mudar, nada mudará. Se eu não mudar o meu comportamento, se eu não mudar a minha atitude, não vai mudar nada, irmão. O que você pretende mudar nesse início de ano? Para que o seu ano seja diferente. Para que o seu ano seja um ano de vitória. Muda. Pensa. Você vai ser o mesmo marido? O mesmo marido reclamão? O mesmo marido rabugento? Você vai ser a mesma mulher ranzinza? Você vai ser o mesmo filho que não faz nada para ajudar em casa? Você vai ser a mesma pessoa? Você está fazendo as mesmas coisas no primeiro terço do primeiro mês do ano. E você espera mudar o quê, irmão? Você faz o mesmo caminho todo dia. Por que você não pega a rua de trás? Nem porque eu estou acostumado com esse caminho. Então ficou medíocre. É uma média. Mediocridade. Então, não é porque eu gosto disso. Esse caminho aqui eu já conheço. Então você nunca vai ter nada novo. Você não vai ter um ano novo. Porque você só faz a mesma coisa. Você anda no mesmo caminho. Você pensa do mesmo jeito. Você ora do mesmo jeito. Se é que ora. Comece a fazer algo diferente. Escuta uma coisa, querido. O que você pode fazer, Deus não vai fazer. O que você tem, que Deus quer que você faça, espera que você faça, Ele não vai fazer por você. Ou você toma uma atitude, ou eu tomo uma atitude para mudar a minha vida, ou nada mudará, irmão. Agora, eu preciso tomar atitudes de acordo com a palavra de Deus. O que Deus quer que eu mude na minha vida? O que eu preciso mudar? O tratamento com a minha esposa? Pois bem, eu vou mudar essa maneira de tratá-la. A maneira de tratar os meus filhos, eu vou mudar. O meu tempo de oração, então eu vou orar mais. Eu vou me dedicar. Eu vou ler a Bíblia. Eu vou buscar ao Senhor. Eu vou ter comunhão com Ele. E intimidade. Mas pastor, como é que faz isso? Bom, se você não sabe, você pode perguntar para o apóstolo, para o pastor Marcos, para o pastor Clodoaldo, para alguém que é mais maduro na fé do que você. Onde eu posso melhorar? Eu quero melhorar. O que eu posso fazer pela igreja? Eu não quero só vir aqui aos domingos, ouvir a palavra e tornar-me uma pessoa obesa. Obesa de tanto comer a palavra. Come, 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 come e não divide energia, não gasta energia, não dá a palavra, não divide com ninguém. Aí a oportunidade. A irmã começou testemunhando. E você vai testemunhar? É que eu tenho vergonha. Tenho vergonha, pastor. Tá aí outra coisa que você precisa mudar. Essa vergonha de estar aqui. Mas é que eu não consigo. Não consegue porque está falando que não consegue. Posso todas as coisas, aquele que me fortalece. Muda. Se não mudar a tua mente, se não mudar a tua maneira de pensar, é porque eu nasci assim. Eu nasci assim, ela. No mesmo banco, na mesma praça, as mesmas flores e o mesmo jardim. Ou então vai virar o Roberto Carlos. E eu aqui sentado à beira de um caminho que não tem mais fim. Vai continuar sentado na beira do caminho. Vai continuar no mesmo banco em 2026, irmão. Eu cheguei o ano passado na igreja, aqui. Deus me trouxe para cá. Eu sentei lá atrás, eu sentei ali, sento aqui agora. Você senta no mesmo banco. E meio que eu gosto de sentar aqui. Senta perto do outro irmão. E porque eu gosto de sentar nesse lugar. Porque se não tiver meu lugar, eu quero meu lugar. Eu quero meu lugar. Eu fazia faculdade, morava em Morro Agudo, ia estudar em Ribeirão Preto. Eu pegava o ônibus para ir. Primeiro eu ia de carro, tal, depois, você pega o ônibus que fica mais em conta, vai lá de ônibus. Eu entrei no ônibus, sentei. Sentei, veio uma caloura. Sabe o que é calouro, né? Veio um bicho. Aí a menina chegou. Em meu lugar. Eu falei, meu lugar. Eu levantei assim, dei uma olhada. Não sei se seu nome está aqui, não. Mas seu nome não está aqui, não estou entendendo, não. Ela virou. Ajudei ela. Ajudei a mudar de lugar.
Senta no lugar do outro, irmão. Tem que mudar. Tem que mudar. Levíticos 26:10. Ajuda aí. Almeida, Revista e Corrigida. Arque. Levítico 26:10. Esse é um começo de ano. Querido, presta atenção. Para o seu bem, porque o meu, Deus tem abençoado. E vai mudar. E porque eu vou fazer coisas diferentes. Que eu vou buscar a Deus, que eu vou fazer algo que precisa mudar a minha vida. Eu vou tratar melhor a minha mulher, vou tratar a minha esposa, os meus filhos. A minha netinha, se eu tratar melhor, eu estou lascado, não tem mais jeito. Já sou cavalo dela. Já sou pajem dela. Mas não tem, vai melhorar ainda. Levítico 26:10. Vamos lá. Em nome de Jesus. Como você vai terminar o ano de 2026? Vai depender das suas atitudes. Vai depender do seu comportamento. Vai depender da sua maneira de agir. Vai depender de você. Para ser um ano melhor do que foi o ano passado. Vai ser um ano melhor. Vai ofertar mais, vai dizimar mais. Vai honrar mais a Deus com as suas primícias. Vai procurar estar na igreja na quarta-feira. Vai procurar vir a segunda. Vai empenhar um pouquinho mais. Vai criar um plano de leitura e vai ler a palavra. Porque ouvimos isso aqui na escola dominical hoje. Na escola bíblica da manhã. Leia a Bíblia. Leia a palavra. Eu já li, lê de novo. Eu já sei, então me fala para mim que está escrito lá em Isaías 99. Vai, procura aí Isaías 99, para ver o que está escrito. Procura. Leu tanta Bíblia que não sabe que não tem Isaías 99. Irmão, é de brincar. Levíticos 26:10. E comereis o depósito velho, depois de envelhecido. Aqui é para acabar. E tirareis fora o velho. Por causa? Se não tirar o velho, não tem lugar para o novo, irmão. Tirareis fora. Quem tira? Clodoaldo tira. E Deus vai tirar. Deus não vai tirar, não. Ou você tira aquelas roupas velhas do armário, Deus não vai lá tirar na sua casa. Ou você tira aquela panela velha que não tem cabo e joga fora, ou Deus não vai tirar, irmão. Ou você tira aquele ventilador sem hélice que está lá no seu quartinho, aquele resto de cimento, aquele pneu velho, ou você tira, porque Deus não vai tirar, irmão. É assim, não é? Ou você começa a tirar aquele limo, aquele lodo que está lá no seu banheiro, porque Deus não vai descer e esfregar a buchinha lá, não. Ou você começa a tirar aquilo que é velho, para vir o novo, você não tem lugar para o novo. Começa a dar uma olhada na tua casa, abre o teu guarda-roupa, aquela camisa que você não usa há 2 anos. É tão bonita, eu gosto tanto dessa camisa. Arranca que Deus vai te dar uma melhor. Aqui que é a camisa bonita. Ó. Quem gostou, diga amém. Aleluia, me ajuda aí, irmão. Eu nunca pensei em usar uma camisa dessa, mas eu vi o apóstolo, falei, tá na veia. Tem que mudar. Eu nunca imaginei estar aqui no altar sem paletó e gravata. E eu entendi que paletó e gravata não prega. Se não tiver unção, não adianta pôr paletó e gravata, que não vai ter unção. E hoje eu prego sem paletó e gravata. Amém? Ô, irmão, então se você não mudar, nada vai mudar. Se você não fizer alguma coisa diferente, nada vai ser diferente na tua vida. Se você não entrar na presença de Deus, que é um Deus de coisas novas, Ele diz, Isaías 43, farei uma coisa nova. O apóstolo pregou esses dias aqui para nós, deu a palavra, farei uma coisa nova, inédita, que você não viu. Deus vai fazer, Deus vai fazer, Deus vai fazer, Deus vai fazer. O que você pode fazer, Deus não faz. Ou você tira aquelas coisas velhas de lá, para que Deus possa mandar o novo, ou você vai ficar com as coisas velhas. As roupas, os utensílios, a casa. Mas o que eu faço? Tira a tinta velha. Mas como é que eu vou tirar? Esfrega um lixo lá, alguma coisa. Não, mas eu não consigo. Consegue? É que não quer. Posso todas as coisas naquele que me fortalece.
Então, para que você tenha, para que eu tenha, para que nós tenhamos um ano diferente, um ano que vai, ao chegar ao final de 2026, nós vamos poder dizer, esse foi o melhor ano da minha vida. Ou você pode dizer hoje, 2026 será o melhor ano da minha vida até então. O melhor ano da minha vida até então. Pode dizer isso? Então diga aí, por favor. Diga para você, é para você mesmo. Quando você fala vai ser o melhor ano da minha vida, você não está falando para mim não. Você tem que falar para você. Começar a declarar. Mude a sua maneira de falar. Só vem aquela maneira antiga de falar. Mude a cultura da sua família. E meu pai era assim. Minha mãe era assim, que era cara. Meu pai fazia assim, meu pai fazia. Eu faço diferente, porque agora eu tenho um entendimento diferente. Em nome de Jesus. Amém, pessoal? Aquela maneira antiga de falar. Ai, minha Nossa Senhora. Crente velho falando isso aí. O apóstolo falou aqui domingo. Tem coisa na casa que você tem que procurar e tirar. Uma vez, uma ocasião, pregou na igreja, nós tínhamos o filtro São João. Quem lembra? Quem teve filtro São João ou tem ainda? Filtro São João. Você tem, Pedro? Ei, maravilha. Uma água com gostinho de barro, que é uma maravilha. Filtro de barro, né? É fabricado em Jaboticabal, até hoje. Fabricava muito, levava para o norte, nordeste, diminuiu a fabricação, mas ainda tem. Mas tem o desenho do João, com um menininho no colo, um negócio lá, e está lá. Quando o pastor pregou, quando eu aprendi isso, arrancamos aquele trem de lá. Não quero saber disso. A maneira antiga de falar, a maneira antiga de agir, tem que tirar o velho. Tem que tirar o velho. Não estou falando de... Também, é claro. Nós fomos, nós vai. É o que ele fala todo dia. Está prático. Então, é preciso mudar. Eu não tomei óleo para ficar com as palavras lisas. É uma questão de você mudar. De receber algo novo. De ter uma transformação. Eu estou falando agora de coisas naturais, mas existe ainda algo dentro da pessoa, a mentalidade. Porque se não mudar a mentalidade, se não mudar aqui, não vai mudar aqui fora, meu querido. Se não mudar aqui, tem que passar um perfume, tem que dar um tchan, tem que... Irmão, quando que eu pensei que eu ia pintar a barba? Quando, irmão? Nunca na minha vida. Olha que barba bonita. Pintei ontem. Pintei não, paguei para pintar. E pago ainda. Se não mudar... Continua então, Zé. Continua então, Zé. Não vai mudar nada. Parece bobeira. Sabe o que esse homem está falando? Que se você não captar isso, se você não entender que se não mudar, não vai mudar, você vai continuar do mesmo jeito. E vai morrer do mesmo jeito. E as coisas não vão fluir do mesmo jeito. E você vai terminar o ano igual terminou o outro. E você não vai terminar o ano na igreja, porque você... Tem que terminar, tem que buscar, tem que comunhão. Tem tantas atividades na igreja. Eu não gosto de me envolver. É que, sabe, né? Assim, eu fico meio assim, eu sou meio acanhado. Os tímidos não herdarão o reino, irmão. Não vai herdar o reino. Deus não brinca com a palavra dele, querido. Sabe, preciso prestar atenção nisso em nome de Jesus, para que a tua vida venha a ser diferente, para que as coisas sejam diferentes, tirar o velho. Deus quer te dar coisas novas. Apocalipse capítulo 21, verso 5, vai lá para mim, Apocalipse 1 e 5, olha que coisa tremenda, irmão. Você lembra que nós lemos lá, né? Que tem que tirar o... Não tirei eu não, deixa eu aqui por enquanto. Eu estou falando de coisas velhas, não de pessoas, e na verdade a velhice... Não é o fato, fisicamente ela acontece, mas eu preciso ter um espírito ou um coração que é jovem e se renova a cada dia, com entendimento, com conhecimento. Porque nós temos pessoas jovens com mentalidade de velho, e temos pessoas mais maduras ou envelhecendo com mentalidade de jovem. Vai para a academia, põe um shortinho, faz bike, pedal,
80 km, é apóstolo. Oh, não está aqui hoje. Mas está lá, mentalidade jovem. Mentalidade de quem quer manter o corpo em ordem para que o espírito habite. Aí você tem a barriga do cabra está lá. Dá-lhe picanha. Não é errado comer picanha. Mas é errado comer só picanha. Não é errado comer gordura, mas é errado comer só gordura. Não é errado comer vegetais, mas comer só vegetal. Apocalipse 21:5. E o que estava sentado sobre o trono diz: quem é que está sentado no trono, na glória? Por favor, irmão, isso é plenitude. Quem é que está sentado no trono na glória? Você tem dúvida, irmão, de que é Deus? Não acredito, está vendo? Você tem que mudar. Começa por aí já. É Deus, diga é Deus. Ajuda o pastor a pregar, irmão, dá uma força para mim aqui. Quem está sentado no trono? É Deus, olha só. Disse. Então quem falou foi? E o que ele falou? Eis que faço novas todas as coisas. Aleluia, diga amém. Deus quer fazer coisas novas na sua vida. Ele está fazendo coisas novas e é por isso que Ele está me usando aqui para falar com você hoje, em nome de Jesus. Isso já é algo novo que Deus está falando para você. Acorda, Zé. Acorda, Chiquinha. Amada minha, Ele está falando. Acorda, bonitão. Começa a fazer coisas novas. Comece a mudar algumas coisas, comece a mudar os seus hábitos, comece a experimentar coisas boas, novas, que vão agregar na tua vida. Comece a fazer algo diferente, leia um livro. Ficou velho agora, só olha celular o tempo inteiro. Pega um livro, irmão, vai ler. Faz algo diferente. Você leu um livro ano passado, não precisa me responder, tá bom? Não me responda. Se você não leu, é hora de você pegar um livro e começar a ler. O apóstolo Géser tem livros excelentes. Eu cheguei ao ministério, compramos livros do apóstolo Géser. Precisamos ler. Compramos livros, o livro do apóstolo Luiz Couture. Preciso conhecer, preciso ler. Saber o que acontece na minha igreja. Porque essa é a minha igreja agora. Quer você goste ou quer você não goste. Deus me colocou aqui, a casa é do Pai. Então eu estou aqui, irmão, e eu preciso saber. E aí, vai ter imersão. Pá, estou lá. Então, porque vai ter o evento, o congresso, com os líderes e pastores, e o apóstolo, você vai, pá, estou lá também. Ah, vai ter o evento lá no cenáculo. Não faltei, só se faltei um outro, porque eu estava na casa da minha mãe, mas estou lá também. Aí eu, logo de cara, cheguei na igreja, conheci ninguém, já tinha lá o almoço, vou lá. Chego lá, estou bem quietinho no canto, sentado, vai tirar o almoço, sai todo mundo tirar. Aí eu gostei do negócio aqui, e estou gostando mais. Pastor é honrado, vai na frente. Falei, eita. Mas eu não falei que era pastor. Eu cheguei, eu estou ali e tal, esperando, entrei lá, ia para a fila, o apóstolo chega para mim, não pastor, o senhor pode ir lá na vista, mas você, não pastor. Quem falou para o senhor que é pastor? Deus já tinha falado, alguém já tinha falado, você vai lá. Então, mas eu já estava lá. Não vai no cenáculo. Continua com a mesma cabecinha, né? Eu não vou no cenáculo porque é longe. Vou falar para o senhor que é longe. Longe é você ir até em São Paulo. A pé. De carro não, vai de boa, vai e volta. Ar-condicionado ainda. Mas não muda a cabeça, não muda a mentalidade. Eu não vou no cenáculo porque é quente lá. Pai, na tua casa não é quente então. Não tem ar-condicionado em tudo lá, tá bom. Então quando você está na rua, você não tem calor. Só no cenáculo é quente. Não é porque é longe. Longe. Em Rio Preto você nunca foi. Rio Preto é bem mais longe, mas você vai. Mas se marcar um médico, você vai. E se alguém falar, vou te dar 100 conto, você é capaz de ir também por causa de 100 conto. Eu sinceramente acho que não vou não, irmão. 100 conto você vem aqui, você guarda para você. Mas é capaz de ir. Vai no shopping. Mas não vai no cenáculo. Cabeça. Isso é para ajudar você, querido. Isso não é para te ofender, não. Não me leve a mal. E o Espírito Santo não vai permitir que o Satanás mude isso na sua mente.
aquilo que Deus tem para você hoje. Deus quer que você viva coisas novas. Mas se você não mudar, não vai ter nada novo, irmão. Se você não mudar o comportamento, não mudar a mentalidade, não mudar a maneira de agir, Ele diz: eu faço coisas novas, eis que eu faço tudo novo. E uma mudança exige atitude. João capítulo 5, por favor. João capítulo 5, verso 1. João 5:1. Talvez você não conheça, está aí uma boa dica para você: leia os evangelhos. Pastor, não sei, acho que eu não consigo ler a Bíblia toda. Leia os evangelhos. Começa, faz um objetivo. Sabe, não queira caminhar 10 quilômetros no primeiro dia, ou na primeira tacada. Mas começa. Então eu vou ler os evangelhos. Vou começar lendo os evangelhos. Vou ler um capítulo por dia. Ou então você pode fazer o seguinte: pega o livro de Provérbios e você lê um capítulo por dia. Se fosse janeiro, 31 capítulos, você leria o livro todo de Provérbios no mês de janeiro. Mas nós já estamos no dia 11. Não tem problema, você pode ler um por dia da mesma forma. Ou quando chegar fevereiro, eu vou ler Provérbios agora. Vou começar agora e vou ler. Você tem que ter objetivos na vida. Porque se nada mudar, nada mudará. O que precisa mudar? É tudo. Tudo o que, irmão? Tudo o que? Não sabe nada, não sabe nem o que mudar. Então, eu vou encostar um caminhão na porta da sua casa, vou jogar o móvel, vou levar para onde eu quiser. Você não sabe para onde você quer ir mesmo? Não, porque essa cidade, não é cidade, irmão. É a sua maneira de olhar, é a sua maneira de ver. Para mim, essa é a melhor cidade que Deus me colocou até hoje. Me fez conhecer a igreja, me fez conhecer os irmãos. Deus me trouxe até aqui. Deus tem me abençoado, tem abençoado a minha família. Então é a melhor cidade. Até porque as outras eu já não tenho mais. E as da frente, se Deus me levar, vai ser outra. Mas é a melhor hoje. E vai ser em nome de Jesus. Então, sabe, você precisa analisar isso. Olha o que diz aqui, João, capítulo 5. É importante que você leia, que você entenda, mas eu quero ler, talvez você não conheça ainda, né? Dizer, você conhece, tem alguns visitantes aqui nessa noite, não sei se tem, são pessoas que têm o hábito de ler a Bíblia, ou de estar numa reunião, como nós estamos aqui, uma igreja como a Plenitude, que tem a palavra como primazia. Bom, então nós vamos ler João capítulo 5, versículo 1. Depois disso havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Eu vou ler até o versículo, vamos lá, até o 7. Ora, em Jerusalém há próximo à porta das ovelhas um tanque chamado em hebreu ou em hebraico Betesda, o qual tem 5 alpendres. Por favor. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. 5. Estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. Quantos anos? Me ajuda aí, assim você acorda também. Quantos anos? Diga para o irmão, 38. Eu não sou muito disso não, mas é para você acordar. Pastor, não estou dormindo, eu sei, mas tem alguém dormindo. Mas quem é? Ô, curioso. Você não largou de ser curioso ainda? Muda a sua maneira de ser, deixa de ser curioso. Então, 38 anos é muito tempo. Tem gente aqui que não viveu 38, que nem eu. Gostou da piada, hein, irmão? Esse viveu. Tem gente aqui que não viveu 38 anos, e não sou eu um deles. 38 anos é muito tempo, irmão. E ele estava ali há 38 anos. Versículo seguinte, por favor. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava nesse estado, havia muito tempo. É muito tempo, 38 anos. Disse para ele: queres ficar são? Você quer ficar curado, rapaz? Você quer mudar de vida, rapaz? É o que Jesus está falando para ele. Você quer mudar de vida? Você quer viver algo novo? Jesus está perguntando para ele. E olha o que ele fala. Versículo seguinte. O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me coloca onde? No tanque. Mas Jesus não está falando de tanque, irmão. Jesus falou de tanque para ele? Não, Jesus falou para ele que você quer ficar o quê? São. Você quer ficar curado? Você quer ter uma nova vida?
Você quer viver algo novo? Você quer ter a alegria de andar, de sair correndo? Você quer desfrutar de algo bom? É isso que Jesus está falando, ô paralítico. Você está me entendendo, né? Você é inteligente. Você é plenitude. Você está dentro da plenitude. A inteligência já entrou em você. Já. Se não era, agora é. Em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Se não era, agora é. Então você está sabendo. Ô paralítico, quer uma nova vida? Quer um 2026 espetacular? Quer um 2026 uau? Quer um 2026 extraordinário? Quem quer, diga amém. Ah, que maravilha. Era o que Jesus está falando para ele. Quer ter uma vida extraordinária? Quer ter uma vida que você pode andar? Quer ter uma vida que você pode fazer, ter a sua independência? Mas ele não entende. Não tem ninguém que me ajuda, Senhor. Porque ninguém estende a mão, que o apóstolo não me ajuda. Porque o pastor Marco nem olha para mim. Passa e nem me olha. Por quê? Porque o meu marido, pastor, se ele fosse melhor, né? Porque a minha mulher, se ela não falasse tanto, se ela não queimasse o arroz e o feijão todo dia, eu era mais gordinho. Sabe por quê, pastor? Porque os meus filhos, porque o meu pai, porque eu nasci nessa casa, porque essa igreja, porque essa cidade, porque esse governo. Porque ninguém me ajuda. Se não mudar a tua mente, se você não passar por uma metanoia e entender que o outro não tem nada a ver com você, que não é o outro que vai para prejudicar você. É porque o meu patrão, se não fosse o meu patrão, ele é injusto comigo. Deixa eu te apresentar o Jacó e o patrão dele, o Labão. Vou te apresentar, você já conhece? Vai para Gênesis que você vai conhecer. O Jacó e o patrão. Olha que patrãozinho, irmão. Combinou e mudou. Sabe quantas vezes? Quantas? Está com medo de falar por quê? Estou com medo de errar, pastor. Se errar, você nunca mais esquece. Eu errei uma na faculdade. Aprendi, irmão. O professor falou assim para a sala de aula. Quando você está lavando o seu quintal, você coloca o dedo na ponta da mangueira. Quem faz isso? Ajuda eu, irmão. Mente não, começa a ser diferente. Já começa a fazer algo diferente. Ele fica assim, eu não faço isso. Amanhã eu passo na casa dele e está lá. O professor falou assim, quando você coloca o dedo na ponta da mangueira, o que acontece? O que aumenta? Errou igual eu. Pá! Na lata. Errou igual o pastor. A pressão não aumenta. A pressão é metro por coluna d'água. Então o que aumenta? A pressão mais força. A velocidade. A velocidade aumenta. Já ouviu falar de corredeira no rio? Quem já ouviu falar? O rio vem calminho assim. Caminhando, navegando pelo mar. No rio, né? Mar não tem corredeira. No rio. Aí o rio vem calminho, aquela água calma. De repente... Ouviu falar disso ou não? Pelo menos você assistiu o Daniel Boone. Foi lá atrás, hein, Mazão? Daniel Boone? Meu Deus do céu. Então, quem tem menos de 50 não vai lembrar nem de jeito nenhum. Daniel Boone. Está lá a corredeira. O que acontece? É o mesmo volume de água, irmão. O volume não para. Então, o que acontece? A velocidade aumenta para passar o mesmo volume. O rio está lá. Por quê? Aonde é a corredeira é mais raso. Só tem a corredeira porque é mais raso. O rio está ali embaixo. Aí o leito dele sobe. Mas a vazão é a mesma. A água que está vindo lá tem que passar aqui. E o que acontece? Aumenta essa você não vai esquecer nunca mais. Principalmente quem errou. Falou que era velocidade, que era pressão. Você aumenta a velocidade da água. Bom, volta para cá. O Labão, ele muda o salário do Jacó
10 vezes. E o Jacó empobrece? Não, fica mais rico. Mas como é que pode ficar mais rico? Porque o Senhor abençoava ele. Então, irmão, ninguém pode atrapalhar a tua vida. Não é o teu marido, não é a tua esposa, não é o teu patrão, não é a cidade. Se você tem uma mentalidade lá de Romanos 12, que agora você está com Cristo, que agora você é uma nova criatura, que agora você vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, pela renovação do seu entendimento, então você vai ter um 2026 extraordinário, excelente, um 2026, uau! É assim, irmão, para ele essas palmas, e se é para ele pode ser melhor. É bem assim, querido, não tem meio termo, não tem meio termo, ninguém pode prejudicar você. Aí o rapazão aqui, 38 anos, quando a água é agitada, me coloque no tanque. E ele fala, ele não para aí não, irmão. Porque quando a pessoa ela tem a síndrome do coitadinho, ninguém me ajuda, quem faz nada por mim, o meu pai não me ajuda, a minha mãe não me ajuda, a minha avó, o meu patrão, o governo, síndrome do coitadinho. Aquele que pegou algo e não entende que ele tem um Deus grande. Porque, olha, irmão, se eu acreditar que alguém pode me prejudicar, e Deus não pode reverter aquilo em bênção na minha vida, então que Deus que eu acredito, irmão? O meu Deus, eu não sei o seu, e eu creio que o seu também seja, o meu e o seu Deus, ele pode reverter qualquer situação, ninguém pode me prejudicar. Deus vai usar aquelas pessoas para me dar um upgrade na minha vida, e me levar além, irmão. Foi isso que ele fez com José, deu um upgrade. Vai ser escravo, vai pra cadeia, tá, agora eu sou governador, tome. O mesmo José que estava na prisão, agora governa o Egito, a maior nação. Então entenda, querido, alguém pode até querer te prejudicar, mas a síndrome do coitadinho não para aí não. Olha o que ele fala, aí ele fala assim, ó, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Vou falar uma coisa para o senhor, viu, Jesus? O povo aqui não respeita a gente, não. O povo aqui não respeita aleijado, aqui não tem direito, aqui não tem vaga para deficiente. Aqui, Jesus, ninguém respeita, não. Só há de me entender, Jesus, porque, olha só, cada um tem uma senha, mas não respeita a senha, não. É a minha vez. Só que antes de eu ir, vem outro e tipo na minha frente. Vê se pode, Jesus. A síndrome do coitadinho. Irmão, é bom ser ajudado? Claro que é. Mas se ninguém te ajudar, você vai morrer? Se ninguém te ajudar, você vai afundar? Se ninguém te ajudar, eu tenho um Deus, que Isaías 43 diz, que não me abandona, que não me deixa, que se eu passar pela água, ela não me afunda, que se eu passar pelo fogo, ele não me queima. Eu tenho um Deus que diz que não me desampara. Eu tenho um Deus que diz que ainda que a mãe esqueça o filho que ela gerou, todavia eu não me esquecerei de você. Então pensa nisso. Mas a síndrome do coitadinho passa tudo na minha frente, Jesus. E está lá, 38 anos capengando. 38 anos do mesmo. Das mesmas coisas, do mesmo lamento, da mesma murmúria. Irmão, é triste quando a gente encontra uma pessoa, e você pergunta, começa a conversar com ela, e aí, cara, como é que você está? Mesma coisa, estou aí, né? O evangelista, o Júlio, pregou uma palavra lá no retiro, no ano passado, e quando ele pregava, ele falava do morno e do quente. Oxalá fosse você morno ou quente, fosse você frio ou quente, mas como você é morno, vomitar-me-ei da tua boca. O que é o morno? O que é o morno?
Humor daquela pessoa que quando você chega para ela e pergunta: como é que você está? Mais ou menos. Como é que está seu casamento? Mais ou menos. Como é que está a tua vida financeira? Mais ou menos. Como é que está o clima hoje? Mais ou menos. Como é que está a faculdade? Mais ou menos. Como é que está a tua comida? Mais ou menos. O mais ou menos, ele não é nem frio e nem quente. O mais ou menos é aquela pessoa que não vai a lugar nenhum. O mais ou menos é aquela pessoa que está parada. O mais ou menos é aquela pessoa que não sai da onde está e não vai sair. Olha só, querido, nós precisamos entender que nós queremos viver um grande ano, amém? Um ano diferente, com resultados diferentes. Então nós precisamos agir de forma diferente, de acordo com a palavra. Se eu quero um resultado diferente, eu preciso fazer diferente, irmão. Isso pastor, é óbvio. E eu sei que é óbvio, mas às vezes precisa falar. Tem coisas que nós só aprendemos por repetição. Lembra dessa? 2 hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola e picles, num pão. Aprendeu, né? Quem mais lembra dessa? Tem outra. O tempo passa, o tempo voa, e a poupança Bamerindos continua. Já está numa boa, faz ó. Bamerindos já foi, você pode ficar feliz porque você já passou dos 50. Você já viveu o que é uma maravilha. Diga glória a Deus, irmão. Aleluia. Eu sei disso porque eu já vivi muito, irmão. Outro dia eu falei para o rapaz: eu vou ver mais 40 pelo menos. Aí eu falei: estou 55, mais 40, 95. Glória a Deus. E vou viver com a Rosa do meu lado. Em nome de Jesus. Não, vai ficar comigo. Não vai não, você vai ficar comigo. Em nome de Jesus. Mais ou menos, a pessoa vive uma vida mais ou menos. Sua vida não tem que ser mais ou menos, querido. Sua vida tem que ser uma vida, e a vida com Deus. Até o apóstolo disse isso aqui há alguns dias, e algumas coisas ficam na mente da gente, né? Irmão, é uma vida emocionante. É uma vida que emociona quando você anda com Jesus. Sabe, você ora, você busca a Deus, você clama, você não tem a tua vida resumida com Deus, como disse a pastora aqui, só no dia do domingo, irmão, quando ela estava abrindo a reunião. Não, irmão. Você tem mais que isso. Você caminha com Jesus, você tem uma boa palavra, você tem algo para repartir. Eu tenho mais meia hora para falar. Estou brincando, tem mais 10 minutos que eu preciso terminar, em nome de Jesus. Mas eu quero ir mais um pouquinho com você, vamos ver se vai conseguir chegar lá. Bom, eu estou aqui, né? Ele diz: e quando eu vou, desce outro antes de mim. Corta a minha frente, Jesus. Tem muita gente assim, irmão. Agora que eu achei que era a minha vez, agora que eu achei que eu tinha arrumado o príncipe encantado, veio a outra e catou. Agora que eu estava feliz, que eu ia, essa era a rainha da minha vida, todo outro cara chegou e pegou. Não era para você, queridão. E que agora era a minha vez de tocar, chegou outro, está tocando no meu lugar. Que agora era a minha vez de dizer: chegou outro aí, ó, outro aí. Ninguém toma seu lugar não, irmão. Ninguém toma seu lugar se você está caminhando com Jesus. Tem o tempo de Deus para você estar caminhando com Jesus. Ninguém vai tomar o seu lugar não, pode ficar tranquilo, que Deus vai te colocar lá, mas talvez não seja o seu tempo, o seu momento, mas vai chegar em nome de Jesus, diga amém. Então, a síndrome do coitadinho tem que ser deixada de lado. É preciso tirar as coisas velhas, tire o ranço velho, irmão, da religiosidade, tire o ranço do orgulho, tira o ranço do ódio, da mágoa, do ressentimento, em nome de Jesus, porque enquanto houver mágoa, ressentimento, não vai haver lugar para o amor, para a alegria e para as bênçãos de Deus na vida da pessoa. Querido, isso é importante para cada um de nós, tirar o velho, tirar aquilo que está impregnado. Fácil não é. Uma vez nós mudamos numa casa, ainda morava com meu pai, era jovem, solteiro. O pai comprou uma casa, trocou a casa e nós fomos morar nessa casa.
Ou no dia seguinte eu nem almocei. Não conhecia a casa, meu pai foi lá, fez negócio. A mudança chegou do meu pai, a nossa, desceu do caminhão, na rua, na calçada, foi colocando cama, guarda-roupa, desceu tudo, pegou os trem do outro, joga no caminhão, agora pega os trem do Sérgio, é Celso, mas nós falava Sérgio, já falei aqui, nós falamos errado porque nós quer que diplomado nós é. Pega as coisas do Celso, põe tudo para dentro. Irmão, aquela parede da cozinha, até de falar já me dá um ranço. Tinha gordura assim, que gordureiro na parede. Olhava no chão, aquele pretume debaixo da pia. Minha mãe sempre foi uma pessoa bem aciada. Minha mãe foi uma pessoa que me fazia esfregar o chão de concreto, de casa, com tijolo para ficar branquinho. Depois outra casa tinha o vermelhão. Não era enceradeira, era escovão. Mais alguém lembra? Me ajuda, por favor. Aleluia. Você já passou de 50 também? Ai, ai, ai. Tamo junto. Minha mãe fazia eu pegar o escovão para dar lustro no chão, irmão. Vermelhão, quando não era cimento verde queimado, queimava o cimento, ficava verdinho, aí jogava cera incolor e vai o Clodoaldo. Irmão, eu areava as louças da minha mãe, tinha peneira com 3 pés assim, ó, no quintal. Todo sábado minha mãe tirava tudo do armário, Jesus, e vai arear, e não ficava limpo não para ver, não ficava limpo, eu fiquei menos homem por causa disso? Não, irmão. E eu virei marginal por causa disso? Fiquei revoltado com a minha mãe? Não, irmão. Em nome de Jesus. Ana foi morar nessa casa. Irmão, que trem horrível. Aí eu peguei soda, minha mãe deu soda, eu peguei soda, joguei soda, minha mão ficou tudo rança. Assim, estava arrancando a pele, tanta soda, eu queria limpar aquilo. No outro dia eu não comi, de um ranço, para não usar a palavra nojo. Já usei. Daquela casa, daquela sujeirada. Misericórdia, dá trabalho tirar o trem que não é, que está velho, que está encroado, encrostado, mas tem que tirar para dar lugar para o novo. Diga amém. É a velha mentalidade, é a velha forma de ver, é a síndrome do coitadinho. São coisas que vão atrapalhando a vida da pessoa, e vem um ano e vai outro ano, e ela está do mesmo jeito, e ela não muda, e ela coloca sempre a mesma roupa, ela senta sempre no mesmo lugar, ela anda na mesma rua, ela fala a mesma coisa, ela está sempre reclamando. Como eu disse, chega perto da pessoa, você vai conversar com ela, você não vê ela há 10 anos. Você começa a conversar, meu Deus do céu, 10 anos. Não mudou nada. Tem coisas que não precisam mudar. Tem coisas que é bom como está. Se você chegar aqui daqui 10 anos, alguém chegou aqui 10 anos depois, saiu, voltou e encontrou você aqui. Isso é bom. Amém? 10 anos depois você está aqui. Encontrou o pastor Marcos aqui, passou por aqui. Quantos já passaram por aqui? Quando volta, Dani está aqui ainda. E só vai daqui para o céu. Está vendo? É assim. Isso é bom. Mas tem coisa que não é bom, irmão. Reclama da mesma coisa, murmura da mesma coisa. Você começa a conversar com a pessoa, como é que está a vida? É o que eu disse agora, mais ou menos. Está sempre mais ou menos. Nunca está bom para ela. Como é que está o teu casamento? Está aí, né? Está empurrando com a barriga. Vai continuar empurrando com a barriga, então infeliz. Mas não muda. Então, o que o Senhor quer que nós venhamos entender hoje, porque a igreja, ela precisa ter comunhão com Deus e aprender, e Deus quer que você viva bem. Para você viver bem, você precisa tirar o velho. Se não tirar o velho, não tem lugar para o... Amém. Você quer viver o novo, quer viver um 2026, uau! Quer terminar o ano e dizer, esse ano foi extraordinário, mas eu estou empolgado, porque 27 vai ser melhor que 26 para mim, em nome de Jesus, porque eu vou mudar o que precisa mudar, eu vou me esforçar, eu vou me dedicar, eu vou me empenhar, eu vou fazer mais, eu vou doar mais, eu vou me entregar mais, e Deus vai me dar mais. Aleluia!
É isso que Deus tem para você. Uma vida uau. Eu preguei uma mensagem em Salvador para os jovens. Aliás, já preguei para jovem, preguei para homem, preguei para mulher, preguei para a igreja. E vou pregar para as crianças quarta-feira. Eu nunca fiz isso, irmão. Manda seu filho, por favor. Se você confiar, né? De 7 a 14. É isso, pastora? Hã? 7 a 13. A pastora falou comigo essa semana, eu falei, pastor, eu nunca peguei para essa faixa etária, não. Mas bora lá. O pastor Marco foi me visitar esses dias, eu falei, ele chegou lá, irmão, eu estava meditando na mensagem, o que eu vou falar quarta-feira? Aí ele falou, pastor, dá para o senhor fazer domingo? Eu falei, Jesus, já estou aqui a cabeça cheia para quarta. Mas eu falei isso não falei nada, amém, pastor, glória a Deus, aleluia. Eu quero estar aqui. Houve uma época da minha vida que eu pregava todo dia. Segunda num lugar, terça no outro, quarta eu voltava, quinta no outro, sexta eu voltava, sábado eu era mais folgado, fazia pizza para ajudar a igreja. No domingo, pregava de manhã em uma, e à tarde e à noite na outra. Era 2 igrejas, 2 cidades, e lá. Mas, quarta-feira, eu vou estar ministrando para as crianças. Ministrando para os jovens, eu comecei a falar com eles, ser cheios do Espírito Santo. Você já fala em línguas? Você tem o dom de falar em línguas? Não precisa me responder, não. Mas por que você não faz disso um objetivo para o seu ano de 2026? Não sei, eu acho que não preciso. A Bíblia diz que aquele que fala em línguas edifica-se a si mesmo. Se você falar em línguas, você vai se edificar a cada dia. Mas o apóstolo fala em línguas, o pastor Marcos fala em línguas, as pessoas da igreja falam em línguas. Não é proibido falar em línguas aqui, não. Eu já entendi isso, e eu amo. Então, por que você não faz isso um objetivo para você, para esse ano? Terminar esse ano falando em línguas estranhas, sendo batizado com o Espírito Santo, experimentando algo extraordinário de Deus na sua vida, que você nunca viveu. Coloca isso dentro do teu coração, em nome de Jesus. Viva o novo. Eu nunca busquei, comece a buscar. Comece a buscar. Já contei para você aqui do rapaz que se converteu na minha mocidade? Contei aqui já, né? Que ele queria, e nós estávamos reunidos em Camboriú, me batiza, me batiza, me batiza, me batiza, e ele naquela ânsia, querendo ser batizado com o Espírito Santo, eu quero, minha Nossa Senhora Aparecida, me batiza, acabou com tudo, irmão, foi um balde de água fria, nós todos começamos a dar risada, e aí acabou, mas, esse rapaz, conheço ele até hoje, converteu-se, eu já estava na igreja, o Denilson, casou-se com a Loide, tem filhos, é presbítero e caminha com Jesus até hoje. Mas ele queria o Espírito Santo. Você precisa querer o Espírito Santo, você precisa, né? Até parece que eu estou forçando você. Eu estou te dando uma dica. Por que você não faz disso um objetivo para a sua vida? Deus, eu quero terminar esse ano falando em línguas estranhas. Eu quero, Pai. Paulo disse, eu falo em línguas mais do que todos vocês. Será que Paulo era doido das ideias? Não, irmão. Paulo era instruído, Paulo era um cara sábio. Você quer ter um barato legal? Quer ter um barato daquele caprichado? Querido, seja batizado com o Espírito Santo, irmão. Busca isso. Busca ser batizado com o Espírito Santo. Você vai ver que aquele barato que um dia você desfrutou lá fora é merreca, é M. É uma M. Porque o que você, quando tem o Espírito de Deus, não tem nada que explica aquele êxtase, aquela alegria, aquela satisfação. Você chora, dá vontade de rolar, dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de cantar, dá vontade de correr. Você precisa buscar, querido. Faça disso um objetivo. Eu quero um carro. Não é errado querer carro. E Deus, esse ano eu vou ter o meu carro. Deus, esse ano eu vou ser cheio do Espírito Santo, meu Pai. Porque, irmão, tudo aqui é material, vai ficar. Mas se você for cheio do Espírito Santo, você vai para a glória. Paulo chegou a dizer, eu fui até o 3º céu.
e lave coisas que não é lícito nem falar. Sabe, Deus pode te levar. É que você vai ficar, eu estou vendo o anjo agora, pastor. Estou vendo o anjo. O anjo está voando aqui. Está vendo o anjo, irmão? Pá, acorda, irmão. Você vai ter comunhão com Deus. Você vai ser renovado. Aí uma dica para você, em nome de Jesus. Comece a buscar, comece a clamar, comece a orar. Comece a ver as coisas espirituais. E você vai ver que a tua vida vai mudar materialmente, fisicamente, em nome de Jesus. Mais um pouco aqui, mas vai ficar para outro dia, em nome de Jesus. 2 Reis, capítulo 6. Quero só terminar, rapidão. Vou passar 5 minutos. 2 Reis, capítulo 6. Capítulo 6 e 7. Conta um relato de que Eliseu, ele é o profeta. Samaria está cercada. E Samaria não tem comida. Aí uma mulher convida a outra para o churrasco. Vamos fazer churrasco amanhã? Ah, mas não tem nada, vamos fazer churrasco. Nós vamos matar o meu filho e comer? Pô, nós mata o seu e come. Irmão, fizeram churrasco. Que terrível. Fome. Aí a Bíblia diz assim, a fome era extrema. Não é a fome igual o Saul fala que está com fome. Pai, estou com fome. Pai, tem arroz e feijão lá, filho. Não, pai, fome do McDonald's. Não é fome que nem a minha filha. Estou com fome, pai. Fome de quê? Fome de lanche. Fome de lanche. Que raio de fome é essa? Está com fome, come arroz, come ovo, come sardinha em lata, come tomate, come cenoura. Não, estou com fome de McDonald's, estou com fome de lanche, pai. Aí, tá, não, filho, pede o lanche lá. Aí eu que nem a minha esposa. Com fome de pizza, meu bem. Maravilha, irmãos. Eu falo da minha casa que eu apanho lá, ninguém me vê por isso. Eu apanho lá e tudo fica resolvido. Mas tinha fome. Aí tem 4 leprosos. Os leprosos tal, recebe a comida, Deus manda a comida para lá. Mas o versículo que eu quero findar com você é aqui, ó. Deixa eu rapidão aqui, irmão. Em nome de Jesus. Porque, ó, pastor Marcos, me desculpa aí, vamos lá. Vai dar tudo certo. Em nome de Jesus. Vai lá, para 2 Reis, capítulo 7, por favor. 2 Reis, capítulo 7. Tinha que falar da Maria também, mas não vou falar da Maria hoje. Porque a Maria, a mãe de Jesus, mas ela vai ficar para outro dia. Lá no capítulo 7. Vou descer mais um pouquinho, nós vamos lá para o versículo. Vai lá, versículo número 4. Vai para o versículo 4. 7:4. Se dissermos. Não é o 4 que eu quero ir um pouquinho mais para baixo. Vai para o versículo 5. Deixa eu ver se é o 5 ou o 6. Vai, me ajuda aí. Vai para o 5. Vai para o 6, por favor. Aleluia. Vai para o 7. Em nome de Jesus. Vou chegar lá. Eu ia ler tudo isso aí. Então eu não te marquei aqui. Amo 8. Ai, Jesus, está longe de chegar onde eu quero. Mas vou chegar. 9. Então disseram uns aos outros: não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas. E nos calamos. Se esperamos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Pelo que agora vamos e anunciemos a casa do rei. Não tinha comida? Deus manda comida. 4 leprosos, vai lá, enche a barriga, come, pega veste, pega ouro. Está tudo maravilha na vida deles. Aí eles dizem assim, disseram uns para os outros: não fazemos bem esse dia. Eu estou bem, mas eu não faço bem se eu não anunciar. É aquilo que o pastor Marcos falou há alguns instantes. Se você não contar o que Jesus está fazendo na tua vida, se você não anunciar e dizer: vamos comigo para a igreja plenitude, lá tem comida que vai saciar e a sua alma, a ansiedade vai embora, a tristeza vai embora. Você vai num culto com o apóstolo e Deus vai usar a vida dele e vai falar, como foi na semana passada, pessoas abençoadas, sem energia, e o apóstolo gastando a energia física dele, e Deus tocando e movendo corações. Você vai na igreja plenitude, vamos comigo, porque lá tem o pastor Marcos, tem o louvor. Irmão, eu vim aqui, o louvor me moveu a estar aqui novamente, e Deus falou comigo e me trouxe para cá. Então não é bom que você não fale, irmão. Faça um propósito esse ano
eu não vou reter Jesus para mim. Eu não vou reter o que eu recebo aqui na igreja. Eu vou convidar pessoas para ir para a igreja comigo. Eu vou falar para elas. Alguém vai reclamar, vai chegar para você e dizer: ah, cara, está difícil. E você vai dizer: eu tenho um lugar onde você vai, e as coisas vão mudar para você, e a sua vida vai mudar, e você vai viver um ano extraordinário. É onde é? É lá comigo na igreja Plenitude de Vida, onde eu faço parte. Vamos para lá também, porque não é bom que você não fale, não é bom que você coma, enche a tua barriga e deixa o outro passando fome. Não é bom. Comece a divulgar, comece a convidar, comece a fazer desse ano um ano extraordinário. Abra a porta da sua casa para orar por pessoas. Faça algo diferente, que você vai viver o sobrenatural em nome de Jesus. Curve a sua cabeça por um instante. Oh Deus, esta é a tua palavra. Foi assim que o Senhor colocou no meu coração. Oh Deus, que cada pessoa possa declarar. E nós cremos em declaração, nós cremos em palavras proféticas. Que cada um possa dizer, tomar a decisão e dizer: esse ano de 2025, 26, não termina sem a conversão da minha família. Eu decido esse ano de 2026 travar uma guerra, uma batalha espiritual pela minha família. Eu não vou virar o ano de 26 para 27 sem os meus familiares do meu lado. Eu não vou terminar esse ano em outro lugar que não seja na tua presença, junto com os meus irmãos, em nome de Jesus. Esse ano de 2026 não vai terminar sem eu arrancar os meus velhos hábitos, os velhos pecados, as velhas atitudes que atrasam a minha vida, que amarram, e eu tenho sempre mais do mesmo. Eu não quero, chega. Eu tomo a decisão, eu tomo a atitude, como aqueles leprosos tomaram, se levantaram e agiram, e Deus mudou. Eu tomo a decisão que a minha vida espiritual vai melhorar. Eu vou ler a palavra, eu vou ler um bom livro, eu vou participar do retiro da igreja, eu vou me envolver mais, eu vou no cenáculo, eu vou no imersão esse ano, mas eu vou fazer algo diferente, porque eu quero um 2026 extraordinário na minha vida. Ajuda essa pessoa, Senhor. Dá clareza a ela, dá direção a ela. E em nome de Jesus, toda a influência do diabo, eu quebro agora em nome de Jesus. Todo o atraso, todo espírito maligno que leva esta pessoa a viver a síndrome da inferioridade, a síndrome do coitadinho, vai embora em nome de Jesus. Porque esse homem, essa mulher, são filhos do Altíssimo e vão viver o melhor de Deus na vida deles. Diga: eu creio. Me ajuda aí, diga: eu creio. Eu decido, 2026 será o melhor ano. Tenta me convencer aí, da minha vida. Até então. Aplauda ele bem forte, por gentileza.